Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e para aqueles que amam a escatologia, gostam dessa importante área da teologia e que é também, muita gente não gosta de estudar escatologia devido ao leque, porque é muita interpretação, muitas escolas de interpretação, cada uma defende uma coisa, mas o que você tem que ter em mente é que nas doutrinas centrais, todas elas concordam. É que Cristo vai voltar, os mortos serão ressuscitados, haverá um juízo final, haverá o estado eterno, a nova Jerusalém, enfim. Os outros pontos são secundários. Né? São secundários. O importante é que Cristo vai voltar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa obra, ela é clássica. E por que ela é clássica? Porque ela é a melhor obra que nós temos em português, que faz uma exposição da escatologia amilenista e pós-tribulacionista. Eu não sou amilenista, mas eu tenho que dar o braço a torcer que essa obra é maravilhosa. Anthony Huckman, ele faz uma exposição clara, concisa, coesa, com a linguagem acessível, uma linguagem que qualquer um entende, tanto um erudito como um leigo, aonde ele vai explicitar, ele vai trabalhar aqui a teologia da aliança, o aliancismo, vai trabalhar, como eu falei, o amilenismo, e vai trabalhar aqui a proposta pós-tribulacionista. E ele vai trabalhar aqui em duas partes, em dois viés, que é o já e o ainda não. O já é a realidade presente, é agora, aonde nós já desfrutamos das bênçãos espirituais, já desfrutamos da vida eterna. E o ainda não é que o reino não veio em sua totalidade, porque Cristo não voltou, os mortos ainda não foram ressuscitados, não teve ainda juízo final, estado eterno. Isso é o ainda não. Então, vivemos nessa tensão, segundo Huckman. O já, a realidade presente da eternidade, mas não em sua totalidade. Então, esse livro está na terceira edição, vende muito até hoje, tá? Vende bastante, até porque é uma obra clássica, acerca da escatologia amilenista e pós-tribulacionista. Aqui, ó, a Bíblia e o futuro. Escatologia futura. O estado do crente entre a morte e a ressurreição do corpo, o juízo final e a nova terra. Escatologia realizada. A realização presente do reino e as bênçãos de que a comunidade redimida, que é a igreja, já desfruta. Então, esses dois viés, né? Escatologia realizada, que é agora, que é o já, e a escatologia futura, que é o ainda não, que eu acabei de explicar aqui para vocês. O Huckman, deixa eu mostrar aqui sobre ele, para aqueles que não conhecem. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui, ó. Anthony Huckman. Já faz anos que ele morreu, tá? Vai fazer 33 anos, ele morreu em 88. Aqui, Anthony Andrew Huckman. Nasceu em Dresden, Holanda, e mudou-se para os Estados Unidos com a família em 1923, quando ele tinha 10 anos de idade. Mestre em psicologia e teologia, recebeu o grau em doutor em teologia no Princeton Seminary, Seminário de Princeton, em 1953, quando ele tinha ali 40 anos de idade. De 1958 a 78, portanto 20 anos, ensinou teologia sistemática no Instituto ali no Seminário de Calvino. Escreveu também Salvos pela Graça e Criados à Imagem de Deus, que você pode encontrar essas obras também na Amazon, Mercado Livre, enfim. Então ele foi um professor de teologia sistemática. Por isso que quando você lê essa obra aqui,
você vai ver a facilidade que ele tinha, a habilidade que ele tinha tanto de pregar, de dar aulas, como de escrever, para expor o assunto, até porque era a área dele, né, a teologia sistemática. E abrindo aqui para vocês... Opa, pegou aqui, acabou pegou no celular aqui, pronto. E abrindo aqui para vocês verem, vou mostrar para vocês, tá? Aqui o sumário, essa importante obra, como eu falei, é a melhor exposição da escatologia amilenista e pós-tribulacionista. Se você não é amilenista, eu não sou amilenista, mas é bom você ter um livro desse. Eu também não sou milenista. Eu sou pré-milenista, mas é bom você ter um livro desse para você saber, tá, como funciona o esquema, né, amilenista. Isso é muito bom. A primeira edição dessa obra está aqui, ó. A primeira edição é de 1989. Saiu 3.000 exemplares. A segunda edição foi 12 anos depois, em 2001, também 3.000 exemplares. A terceira edição, depois de 11 anos, 2012, mais 3.000 exemplares, que vende bastante, né? E da terceira edição, a primeira repreensão saiu em 2017, que mais 3.000 exemplares. Tá? Então seria bom você comprar aí essa obra, porque senão daqui a pouco vai esgotar de novo. Tá bom? Aqui está o sumário. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Depois aqui quero ler alguma coisa para vocês. Tá? Aqui está o sumário. Aqui eles dividem em duas partes, né? A escatologia inaugurada, que é a presente era, e a escatologia futura. Tá? Então, prefácio, abreviaturas, parte 1. Escatologia inaugurada. Aí, capítulo 1. A perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Qual era a perspectiva, ou a escatologia do Antigo Testamento? Capítulo 2. A natureza da escatologia no Novo Testamento, do Novo Testamento. Tá? Qual é a natureza e como os escritores bíblicos do Novo Testamento tratam esse importante tema. O sentido da história, o reino de Deus, tá? Que na visão amilenista, o reino de Deus, ele é espiritual. Cristo reina, está reinando na igreja, por intermédio de sua igreja. E para aqueles que não sabem o que é amilenismo, né? O amilenismo, ele não é esse prefixo, o sufixo a negativo, que significa não milênio, eles não concordam, né? Porque eles creem no milênio, mas não no milênio literal como nós cremos, de 1000 anos. Mas milênio é um período de tempo indeterminado, tá? Que se iniciou com a primeira vinda de Cristo. Cristo veio e inaugurou essa era, tá? A era da igreja, né? E vai até a sua segunda vinda. Então, milênio é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que eles chamam também de milênio realizante, aonde Cristo está reinando, governando por intermédio da igreja, tá? Aqui, ó, o reino de Deus. A escatologia e o Espírito Santo. O que tem a ver o Espírito Santo com a escatologia? A tensão entre o já e o ainda não. A realidade presente, aonde nós desfrutamos das bênçãos espirituais que Cristo conquistou na cruz do Calvário, é o já, e o ainda não, que é a realidade futura, é aquilo que vai acontecer ainda, como eu falei para vocês, arrebatamento da igreja, ressurreição de mortos, juízo final, e assim sucessivamente. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ele vai trabalhar agora a escatologia futura, tá? Escatologia futura. Como aqui, ó. Vai trabalhar a morte física, capítulo 7. Capítulo 8, a imortalidade. Capítulo 9, o estado intermediário. Tá? Então ele está fazendo uma exposição da escatologia amilenista pós-tribulacionista. A expectativa da segunda vinda, os sinais dos tempos, né? Porque aquela ideia de iminência que o pré-tribulacionismo prega, né? O pré-tribulacionismo prega, que o que é a iminência? Cristo pode voltar a qualquer momento, mas já faz 2000 anos e Cristo não voltou ainda. Então esse iminente está muito longo. Por quê? Porque
Tem a iminência? Tem. Mas tem sinais que tem que acontecer. Os sinais têm que acontecer para Cristo voltar. Né? Cristo deu sinais. E você tem que observar os sinais. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Isso é fato. Mas você tem que estar sempre, qualquer época, em qualquer lugar, qualquer geração, atento e vigiando. Então, os sinais dos tempos, os sinais em particular, a natureza da segunda vinda, isso aqui é interessante, as principais posições sobre o milênio, ele vai falar sobre o amilenismo, que é a posição que ele defende, o pré-milenismo, que é a ideia que eu defendo, claro, né? O milênio literal e o pós-milenismo. Então ele vai trabalhar essas posições aqui. Uma crítica, isso aqui é interessante, essa crítica que ele faz. Uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista, sobre as dispensações, que divide Israel e a igreja. Ele arrebenta aqui. Ele dá show aqui, esse capítulo. O milênio de Apocalipse 20, a ressurreição do corpo, o juízo final, a punição eterna, a nova terra. Apêndice, tá? Últimas tendências na escatologia, que essa edição, terceira edição, é atualizada, é revisada e atualizada, tá? Bibliografia, índice de assuntos, índice de nome próprios, índice de passagens bíblicas, Antigo e Novo Testamento. Tá? Deixa eu ir logo aqui para vocês mostrar aqui o índice de assuntos, que está na página 349. Deixa eu correr aqui, para você se situar. 349. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Você quer estudar sobre o assunto, o tema. Está aqui, ó, índice de assuntos. Ó, a escatologia da forma, a soteriologia. Posições. Tá? Você vai na página aqui, ó, a página 318 e 319. Né? 4 ilustrações dos escritos paulinos, página 319. Né? A qualquer momento, a vida de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Que é ensinada pelos dispensacionalistas, que ele vai trabalhar a iminência. Também está na página aqui, ó, 147, 153, 159, 163, 201. O abismo, de Apocalipse 20. O significado, tá? Você vai na página 242. E assim vai, ó, abominação, aiônios, o significado, a aliança da graça, aqui na página 209, alma, alvo, amilenismo, tá? A posição amilenista, que está aqui as páginas 187, 188, tá? Interessante aqui, ó. Tá? Anjos, tá? Tomaram parte do juízo final, a página 273, 288, tá? 273. Então aqui você vem no índice de assuntos e você vai lá na página que você quer, escolhe o tema e você vai na página que você quer estudar, que você quer ler, tá? Anticristo aqui, ó. Anticristo, ensino dispensacionalista sobre o anticristo, a figura do anticristo, está nas páginas 147, 148. E assim sucessivamente, tá? Deixa eu só pegar aqui. Não dá para a gente mostrar tudo por causa do tempo do vídeo, mas eu vou pegar aqui para vocês, ó, o milênio de Apocalipse 20. A interpretação que ele vai dar, que é uma boa interpretação, apesar que eu não concordo, né? Porque para mim há mais evidências do pré-milenismo, do milênio literal, do que o milênio ali simplesmente espiritual, a era da igreja, né? Vamos lá para a página aqui, ó, 238, 238. Lembrando que a posição amilenista, a interpretação que eles têm do livro de Apocalipse é diferente, tá? Eles não têm uma interpretação linear do livro, mas que o livro é cíclico. O que é isso? É que o livro conta a mesma história 7 vezes. 7 vezes. É como um cameraman que está distante, tá? E ele vai dando zoom na sua câmera, e quanto mais
a câmera vai chegando mais perto, mais próximo do fato, você vai vendo coisas que você não via quando a câmera estava distante. É mais ou menos assim a posição cíclica, né? Então, são 7 eventos finais, 7 batalhas finais, né? 7 ciclos, e cada ciclo você vai vendo o desenrolar da história, você vai vendo que em cada ciclo o mundo se acaba, o mundo se destrói, mas ele vai contando a mesma coisa, mas com figuras e imagens diferentes. Essa é a posição a milenista e a posição cíclica. Então, se você muda o método de interpretação, ou melhor, você muda o método de interpretar o Apocalipse, a sua visão, então você vai olhar para o livro de uma maneira diferente. Por isso que tem várias posições acerca desse maravilhoso livro. Então tá aqui, o capítulo 20. O milênio, capítulo 16, né? O milênio de Apocalipse 20. Aqui ele começa a falar, ó, neste capítulo procuraremos apresentar com minúcias, aqui ele expõe, faz uma análise do capítulo 20, a posição milenista sobre o milênio descrito em Apocalipse 20. Antes de analisarmos o Apocalipse 20, entretanto, deveríamos nos ocupar com a questão da interpretação do livro de Apocalipse. Que a forma que você interpreta o livro vai mudar a forma que você vai interpretar o livro, que você vai enxergar o livro. Aqui, ó. O sistema da interpretação desse livro, que me parece mais satisfatório a posição dele, embora não sem dificuldades, porque todas as posições têm dificuldades, é conhecido por paralelismo progressivo, que eu acabei de explicar aqui, que é a posição cíclica, que conta a mesma história 7 vezes. 7 vezes. Aqui ele vai trabalhar essa questão. Ó, que Apocalipse vai trabalhar também em 7 cenas, né? Ou 7 sessões. 7 sessões. Ele vai falar aqui, ó. A primeira dessas sessões é encontrada nos capítulos de 1 a 3. João vê o Cristo ressurreto e glorificado andando entre 7 candeeiros de ouro, em obediência à ordem de Cristo. João passa a escrever cartas para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. A visão do Cristo glorificado com as cartas, as 7 igrejas formam uma unidade. Ao lermos essas cartas, ficamos impressionados com 2 coisas. Primeiro, existem referências a eventos, pessoas e lugares da época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Segundo, os princípios, recomendações e advertências contidos nessas cartas têm valor para a igreja de todos os tempos. Isso é claro. Isso é claro. A segunda dessas 7 sessões, é a visão dos 7 selos encontrado nos capítulos de 4 a 7. Aqui, ó. Capítulo de 4 a 7, a segunda sessão. Tá? Deixa eu correr aqui, senão não vai dar tempo, por causa do tempo. Ele vai expor aqui essa segunda sessão, que é o capítulo de 4 a 7. A terceira sessão está aqui, ó, encontrada nos capítulos de 8 a 11, descreve as 7 trombetas de juízo. Nessa visão vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Essa sessão termina com uma referência clara ao juízo final. Tá? A quarta sessão vai dos capítulos 12 a 14. Tá? Começa com a visão da mulher dando à luz a um filho, que essa mulher, segundo a posição de Apocalipse 12, é a igreja, né? Ou melhor, a posição milenista é a igreja, enquanto o dragão espera para devorá-lo, tão logo tenha nascido, uma referência óbvia ao nascimento de Cristo. Quarta sessão. A quinta sessão, aqui, ó, quinta sessão, é encontrada nos capítulos de 15 e 16. Ela descreve as 7 taças da ira para retratar a visitação final da ira de Deus sobre aqueles que permanecem impenitentes. Tá? A sexta sessão, capítulos 17 a 19, tá? Que descreve a queda da Babilônia e das bestas. Babilônia representa a cidade mundial, as forças do secularismo e ateísmo que estão em oposição ao reino de Deus. Na época de João, a Babilônia era o Império Romano. Tá? Era o Império Romano.
Aqui, o final do capítulo 19 retrata a queda dos dois auxiliares do dragão, que é a besta e o falso profeta, né? Que aparentemente são a mesma figura que a besta que emerge da terra. Ele vai trabalhando aqui. E a sétima e última sessão, que é a sessão que está o milênio, tá? A sétima sessão, que é a última, vai dos capítulos 20 ao capítulo 22, que narra a condenação do dragão, que é Satanás, complementando dessa forma a descrição da destruição dos inimigos de Cristo. O juízo final e o castigo final dos ímpios estão descritos no final do capítulo 20. Interessante, né? Então ele faz toda essa análise aqui, tá? Do sistema que ele vai adotar, que é o sistema cíclico, que eu acabei explicando para vocês, tá? Ele explicando isso, você vai entender como o amilenista interpreta, enxerga, olha para o capítulo 20 de Apocalipse, tá? Vamos continuar aqui. Então, essas sete sessões que contam a história, né, da redenção 7 vezes, é chamado de paralelismo progressivo, tá? E ele explica aqui bem detalhado, qualquer um entende. Até aquele que nunca leu sobre escatologia ou não tem noção de teologia, ele especifica aqui, especifica. Então ele começa a exposição, né? Aqui, ele começa aqui, ó. Agora estamos prontos para a interpretação de Apocalipse capítulo 21 a 6. A única passagem da Bíblia que fala explicitamente do reino de 1000 anos. Observe que a passagem são 6 vezes, né? Que aparece 1000 anos, reinará 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Tá? Que eles não interpretam literalmente. Observe que a passagem claramente se divide em duas partes. Os versículos de 1 a 3, que é a prisão de Satanás, que descrevem o aprisionamento de Satanás, e os versículos 4 a 6, que descrevem o reinado de 1000 anos de certos indivíduos com Cristo, né? Que Grant R. Osborne vai defender ali na sua obra magna, Comentário Exegético do Apocalipse, que ali é a igreja, e eu concordo com ele, né? Porque a igreja reina com Cristo, tem várias passagens no Novo Testamento aludindo isso. Aí ele continua aqui, ó. A interpretação pré-milenista desses versículos o entende como descrevendo um reino milenar de Cristo na terra, que é a minha posição, literal, que se seguirá a sua segunda vinda. E é verdade que se fez referência à segunda vinda de Cristo no capítulo anterior, 19. Se, pois, alguém considerar o Apocalipse 20 mostrando o que cronologicamente se segue ao que foi descrito no capítulo 19, essa pessoa realmente concluiria que o milênio de Apocalipse 20, de 1 a 6, virá após a volta de Cristo, que é aquilo que nós defendemos, né? Entretanto, conforme indicamos, os capítulos 20 a 22 constituem a última das 7 sessões do livro de Apocalipse e, por essa razão, não descrevem o que se segue na volta de Cristo. Antes, Apocalipse 20, a volta de Cristo. Antes, Apocalipse 20, versículo 1, nos traz uma vez de volta ao início da era do Novo Testamento. Aí ele vai explicando aqui. Tá? Aqui está um texto. E vim descer do céu, um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele vai especificar, vai especificar. Primeiro, um anjo é literal. Não pode simbolizar. Satanás aqui é literal. Tá? Agora a corrente não pode ser literal. E de fato, porque como você vai amarrar um ser que é espiritual, um espírito? Então, quando fala de corrente, aqui está falando de uma figura ou de um símbolo de aprisionamento. Aprisionamento. Que ele será preso, ele será amarrado. Tá? E quando ele for preso e amarrado, Deus vai colocar um selo na sua prisão para que ele não mais engane as nações. Essa é a questão. E é isso que ele vai trabalhar aqui também, tá? Nessa exposição. Deixa eu continuar aqui.
Vamos ver aqui. Ok, interessante. O livro de Apocalipse está cheio de números simbólicos. Lembrando que a posição também milenista adota a posição idealista ou simbólica, que todo livro é simbólico. Então, os números também são simbólicos. Todo número de Apocalipse não é literal, é simbólico. Tá? Por isso. Então, a interpretação é diferente. Claro, tem pontos fortes, nós temos que respeitar, mas também tem pontos fracos, como todas as posições têm, pontos fracos e fortes. Portanto, é bem provável que o número 1000, utilizado nessa passagem, não deva ser interpretado de forma estritamente literal, uma vez que o número 10 significa a totalidade, uma vez que 1000 é 10 elevado à terceira potência. Podemos considerar a expressão 1000 anos indicando o período completo, um período muito longo, de duração indeterminada, que ele tem razão em falar isso aqui. Tá? Inclusive, os próprios rabinos entendiam assim. De acordo com o que foi dito acerca da estrutura do livro e à luz dos versículos 7 a 15 desse capítulo, que descreve a curta temporada de Satanás, a batalha final e o juízo final, podemos concluir que esse período de 1000 anos estende-se da primeira vinda de Cristo até imediatamente antes de sua segunda vinda, que eu falei para vocês no começo do vídeo. Tá? Aí ele vai tratando aqui, vai trabalhando. Aí ele vai trabalhar aqui ó, a prisão de Satanás no sentido que Satanás foi restringido. O poder de Satanás foi restringido. E ele não pode mais enganar nações como ele enganava lá no Antigo Testamento, tá? Que a luz só estava em Israel. Enfim, ele vai trabalhar toda essa questão. Vai trabalhar os textos ali dos evangelhos, Jesus expulsando o demônio, né? Entrando na casa do valente, amarrando o valente, aquela coisa toda. Eles vão trabalhar todos esses textos dos evangelhos para validar a sua interpretação, que essa prisão de Satanás não acontece no lugar intermediário, mas o abismo é a terra. O abismo que o texto se refere é aqui. Satanás está restringido aqui. Né? Só que quando você olha para o mundo, à sua volta, você não vê isso, né? Mas essa é a posição amilenista. Então ele vai trabalhar todo o milênio aqui, ó, tá? O que você imaginar, ponto por ponto, né? Vai fazer uma exegese do capítulo 20 sobre a ótica amilenista, tá? Não dá para ler mais aqui porque já estamos com 28 minutos. Então não quero cansá-los, né? Então ele trabalha aqui versículo por versículo, o capítulo 20, explicando e dando a sua posição. Ele vai falar aqui também sobre aquelas ideias de duas ressurreições, né? A primeira ressurreição, ele vai trabalhar com a ideia da ressurreição espiritual, que é a nova vida em Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida, que é a ressurreição espiritual, né? Da morte para a vida. E a segunda ressurreição é a ressurreição física, tanto de ímpios como de crentes, porque para a posição amilenista, pós-tribulacionista, só existe uma ressurreição geral, tá? Não existe duas ressurreições, conforme nós defendemos. Então, tudo isso aqui ele vai explicar de uma maneira detalhada. Ele vai detalhar, tá? Eu só mostrei para vocês terem uma noção. Ele vai detalhar de uma maneira concisa, coesa, consistente, sistemática, toda a escatologia, todo o esquema amilenista e pós-tribulacionista. Se vocês querem entender como funciona o sistema milenista, ou a escatologia milenista, pós-tribulacionista, esse é o livro. É a melhor exposição desse assunto, tá? Para você que quer dar aula sobre esse tema, para você que não é amilenista, para você que é amilenista e tem dificuldade de, às vezes, entender alguns pontos, essa obra foi escrita para você. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura aqui, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, não esqueça, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas
as notificações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção. Tá? Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos que gostam de bons materiais teológicos, exegéticos, materiais que vão te auxiliar em seu ministério. Graça e paz. Até as próximas exposições.